Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Tenham todos muito buenos dias. Hoje, nós outros vamos a seguir hablando um pouco mais acerca de Daniel. Daniel, que foi um profeta, estadista, sábio, inteligente, prudente, um homem simpático, um homem realmente fiel a Deus. E por isso, Daniel pudo ter êxito em todo o que realizou. Deus foi com Daniel, porque Daniel foi com Deus. Ele era um homem fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel desde sua juventude, porque chegou muito jovencito no reino de Babilônia. Pero allí ele progressou, ele cresceu, se volveu hasta governador, porque em todo foi fiel a Deus. E no reinado de Dario, Dario pensou em constituir sobre o reino a 120 sátrapas que governassem em todo o reino. E sobre eles, 3 governadores, de los quais Daniel era um deles, a quienes estes sátrapas dessem conta para que o rei não fosse perjudicado. Pero Daniel mesmo era superior a estes sátrapas e governadores, porque havia nele um espírito superior. E o rei pensou em poner-lo sobre todo o reino. Verifique que Daniel tinha um espírito superior, um espírito diferente. Ele tinha o Espírito de Deus que o guiava, que lhe dava sabedoria, lhe dava fortaleza, visão. Era um homem íntegro, recto, fiel em todo o que realizava. Um homem que tinha uma conduta intachable. Pero por suposto que agir no reino de Babilônia havia muita envidia. Os outros sátrapas, governadores, não, lhe tinham envidia. Queriam ocupar seu lugar. Muitas vezes, no mundo, enfrentamos problemas. É natural. Vivemos entre pessoas incrédulas, pessoas envidiosas, pessoas que são usadas por el mal, que se levantam em contra de nós outros com a intenção de perjudicar-nos, para impedir-nos de progressar em la vida. E estes sátrapas e governadores buscaram uma ocasião para acusar a Daniel em lo relacionado ao reino, mas não podiam achar ocasião alguma ou falta, porque Daniel era fiel e nenhum vício nem falta foi achado nele. Mire usted, nenhum vício nem falta. Era uma pessoa que tinha a sabedoria de Deus. E estes homens, não achando como acusar a Daniel em alguma coisa, eles resolveram criar uma lei. Eles buscaram ao rei com a intenção de criar alguma lei para perjudicar a Daniel. Desafortunadamente, muitos incrédulos, não, criam leis para intentar perjudicar a obra de Deus, perjudicar as pessoas de Deus
Isso aconteceu já na época de Daniel. E todos estes governadores, magistrados, sátrapas, capitanes, han acordado por conselho que promulgasse um edicto para que, nele espaço de 30 dias, nadie hiciera petição a qualquer Deus o homem que não fuera el rei. E se alguém hiciera petição a alguém ou algum Deus que não fuera el rei, deveria ser echado en el fosso de los leones, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração, era um homem de fé, um homem que orava a Deus 3 vezes por dia. Mire que, aunque Daniel tinha muitas responsabilidades, era governador, tinha muitos compromissos, pero nunca deixava de priorizar sua vida espiritual, nunca deixava de buscar a Deus. Tinha sempre um tempo para buscar a Deus 3 vezes por dia em oração. Mire usted que exemplo que Daniel dá a todos nós outros. El rei acabou firmando este edicto porque não se havia dado conta que era uma trampa que eles estavam fazendo. E Daniel, como era costume, se arrodilhava 3 vezes ao dia, ele estava orando a Deus quando estes homens lo acharam e foram correndo para falar com o rei que Daniel não lhe havia obedecido, que Daniel não respeitava suas leis. Eles correram delante do rei e disseram: Daniel, que és de los hijos de los cautivos de Judá, não te respeita a ti, ó rei, nem acata el edicto que confirmaste, sino que 3 vezes ao dia hace petição a su Deus. E quando o rei oyó el assunto, le pesou em gran maneira, porque ele se deu conta que havia sido vítima de uma trampa e resolveu livrar a Daniel, porque ele confiava em Daniel. Daniel era um homem de fé, justo, temeroso de Deus, tinha um testemunho exemplar, era íntegro. E o rei confiava em Daniel. Pero ele tentou, pero não pudo livrar a Daniel, porque era a lei. E a lei não podia ser revocada, não podia ser abrogada. Então, o rei teve que mandar que trajessem a Daniel, e lo trajeron e le echaram en el fosso de los leones. E o rei dijo a Daniel: el Deus tuyo, Daniel, a quem tu continuamente sirves, ele te livre. Porque Daniel, em muitas ocasiões, seguramente já havia hablado com o rei acerca de seu Deus, del Deus de Israel. E por isso o rei lhe dijo: el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, ele te livre. E foi traída uma pedra e posta sobre a porta del fosso, la qual sellou el rei com seu anillo e com el anillo de seus príncipes, para que el acordo acerca de Daniel não se alterasse. E o rei se foi a seu palácio, se acostou em ajuno, não quis comer nada, triste por aquela situação, não quis que trajeram instrumentos de música, não. E se lhe foi o sonho. Passou a noite desperto. E por la manhã
se levantou muito temprano e foi apressuradamente ao fosso de los leones, porque allá, em lo mais íntimo de seu ser, ele tinha uma certa fé no Deus de Daniel. Ele creia que, quizás, Deus havia livrado a Daniel, e foi ao fosso. E acercando-se ao fosso, chamou a Daniel com voz triste e disse: Daniel, servo del Deus vivente, el Deus tuyo, a quem tu continuamente sirves, te ha podido livrar de los leones? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. Mi Deus enviou su ángel, el qual cerrou a boca de los leones, para que não me hicessem dano, porque ante ele foi hallado inocente, e aún delante de ti, ó rei, eu não he hecho nada malo. Então se alegrou el rei em gran maneira a causa de ele, e mandou sacar a Daniel del fosso de los leones, e foi Daniel sacado del fosso, e nenhuma lesão se hallou en ele, porque havia confiado em su Deus. Era um homem de Deus, era um homem de fé, um homem fiel, obediente à la palavra de Deus. E o rei deu ordem para que foram traídos aqueles homens que haviam acusado a Daniel e foram echados en el fosso de los leones, eles, sus hijos e sus mujeres. E aún não haviam chegado ao fundo del fosso quando los leones se apoderaram de eles e quebraram todos seus ossos. Amiga minha, amigo meu, Deus livrou a Daniel. Deus honrou, engrandeceu a Daniel. E por causa da fé de Daniel, por causa de sua fidelidade, por causa do espírito de sabedoria que ele havia recebido de Deus, o próprio Deus também foi honrado por el rei. E el rei dijo: de parte minha é exposta esta ordenança, que em todo o domínio de mi reino todos temam e temblem ante a presença del Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente e permanece por todos os siglos, e seu reino não será jamais destruído, e seu domínio perdurará hasta el fim. Ele salva e libra, e hace señales e maravilhas en el cielo e en la terra. Ele ha librado a Daniel del poder de los leones. E este Daniel prosperou durante el reinado de Dario e durante el reinado de Ciro, el persa. Verifique você, amiga minha, amigo meu, que quando somos fieles a Deus, Deus é fiel com nós outros também. Quando nós outros buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando vivimos uma vida pautada, apoiada em la palavra de Deus, obedecemos sua voz, então Ele sempre nos bendice, sempre nos dá a vitória delante de los problemas. Problemas vêm, persecuções, injustiças, todos vamos a sofrer nesta vida. Lo que não podemos é desanimar delante de las lutas. Não podemos perder jamais nossa fé, nossa confiança em Deus.
Não podemos jamais desesperar-nos delante das circunstâncias da vida, porque a fé é a clave para que podamos obter uma vida vitoriosa. Amiga minha, amigo meu, Daniel foi honrado, porque ele recebeu o espírito de sabedoria, foi um homem sábio que anduvo em fidelidade a Deus. Por isso, aunque estava em uma terra estrangeira, aunque tinha todo em sua contra, aunque tinha muitos inimigos que se levantaram em sua contra, ele pôde prevalecer sobre todos e prosperou abundantemente. Isso aqui é um exemplo para todos nós outros. Você que me escuta agora, você pode também ter êxito em sua vida. Não importam as circunstâncias que você se encontre. Não importa se você está rodeado de inimigos, de pessoas envidiosas. Não importa se há alguém que acha aí, que hasta bruxerias em sua conta. Não interessa, porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Quem poderá vencer-nos? Quem poderá prevalecer sobre nossas vidas? Nadie. Nadie poderá destruir-nos. Amiga minha, amigo meu, nadie lhe pode destruir, sabia? Nadie. Pode Satanás, com todos os demônios, todo o inferno, levantar-se em sua contra, que não poderá prevalecer sobre sua vida. A única pessoa que ele pode destruir é você mesmo. Se você não escute a palavra de Deus, se você não obedece, se você não pratica, se você não prioriza sua vida espiritual, se você não busca em primeiro lugar o reino de Deus em sua vida, se você não busca a sabedoria divina. Por isso, amiga minha, amigo meu, este domingo estaremos aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, buscando o Espírito Santo, buscando o Espírito de sabedoria. Estaremos buscando este avivamento espiritual, llenando-nos do Espírito Santo, com a certeza que o Espírito Santo, quando venga sobre sua vida, ele abrirá sua visão. Ele dará sabedoria para que você possa vencer as lutas, os problemas que você está enfrentando nesta vida. E qualquer que seja sua situação, qualquer que seja o problema que você está enfrentando, donde seja que você se encontra neste momento, Deus lhe honrará, Deus lhe bendecerá, Deus prosperará a obra de suas manos, quando você receba o Espírito de sabedoria. Este domingo, venga, 10 da manhã, vamos a pedir, vamos aclamar a Deus que Ele dê este Espírito de sabedoria, como ha dado a Daniel, e isso dele um vencedor. Santiago, em sua epístola, ele dijo que se alguno tem falta de sabedoria, pídala a Deus, el qual dá a todos abundantemente e sem reproche, e lhe será dada. Pero pida com fé, não dudando nada, porque el que duda é semelhante a la onda del mar, que é arrastrada por el vento e echada de uma parte a outra. Não pense, pois, que em tal haga, que receberá coisa alguma do Senhor. Assim que, amiga minha, amigo meu, este domingo, vamos a pedir com fé o Espírito de sabedoria. Deus lhe dará o Espírito de sabedoria e hará de você um vencedor. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, aqui em Madrid.
Estamos justo en la entrada del túnel de Passeio de Santa Maria de la Cabeça, a la mano derecha, usted já verá allí Centro de Ajuda Cristiano. E por la fé, sua vida dará um giro de 180 grados en el nombre de Jesus. Participe. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também recebam na palavra de fé e assim possam revertir a situação que estão vivendo. Amanhã regressaremos com todos vocês. Hasta amanhã, que estén bem.